Aleluias! Abençoadíssima noite, amados do Senhor, amadas do Senhor. Louvado seja o Senhor por mais uma noite que o Senhor nos traz para descansarmos, renovarmos nossas forças após mais um dia de batalha. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu ministrei a palavra aqui na igreja ao lado de minha casa, para a honra e glória do Senhor. Foi uma bênção. Louvado seja o Senhor. Falei sobre Daniel, mas não será o que eu vou falar agora. Mas foi bênção. Foi bênção sim, para a honra e glória do Senhor. Em relação a Daniel, só para dar um momentinho da ministração. Porque foi importante sim. Porque muitas vezes nós olhamos para alguns personagens, alguns homens bíblicos, homens que viveram histórias específicas dentro do propósito de Deus e não nos atentamos ao que a mensagem nos traz como luz e inspiração para as nossas vidas. Daniel era jovem. Daniel era referência. Daniel agia da forma certa, dependia de Deus. Daniel foi um homem que, por causa do seu temor, ele e os 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos também, viveram livramentos específicos na presença do Senhor. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, aquecida muito mais por causa da ira do rei contra eles, porque eles se negaram a adorar a estátua do rei. Em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foi isso que eu falei hoje. Hoje eu falei sobre Daniel. Mas o Senhor vai direcionando toda a ministração. E eu falo para vocês, Daniel foi uma bênção, um homem de Deus. Como eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego também. E viveram livramentos específicos. Mas quantas vezes, agora falando do que vou dizer hoje, nessa gravação curta, só para dizer quantas vezes nós ficamos com medo das circunstâncias, das imposições que colocam contra as nossas vidas, contra o propósito de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes, por causa disso, vacilamos e abrimos mão do cristianismo, da nossa fé, o que nunca devemos fazer. Meu amado irmão, minha amada irmã, devemos sempre perseverar até o fim. Não devemos questionar, não devemos nos desviar, nos deixar enfraquecer por nada. Não podemos perder o foco, não podemos perder a determinação em obedecer ao Senhor. Como o Senhor Jesus disse, é obedecer até a morte, morte de cruz. Em relação, ele disse não, o que ele fez, o que ele praticou, o que a palavra de Deus sobre o que ele disse sobre o que ele fez. Porque ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele não pensou, não, mas se eu fizer isso eu vou morrer. Não, mas se eu fizer isso eu vou sofrer. Não, mas se eu fizer isso eu vou perder. Jesus nunca questionou. Ele sempre exerceu o seu papel. Ele sempre praticou o que Deus determinou para a vida dele. O que o Deus Pai, é claro. Porque ele sempre foi Deus, mas como homem, ele teve que seguir as regras de homens. Ele teve que seguir os princípios de homens. E ele respeitou isso. Mas ainda assim, obedeceu até a morte. E você, tem obedecido? Tem vivido com temor e tremor? Como comecei falando do que eu ministrei na igreja e citando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu não citei no culto, mas o Senhor trouxe como referência aqui. Eles obedeceram. E eles também correram o risco de morrer. Não morreram porque Deus livrou. Porque Deus entrou na cova e fechou a boca dos leões. Porque Deus não permitiu que o fogo queimasse os seus servos.
nem sequer esquentasse, porque eles saíram ilesos da fornalha. Ilesos, nem as suas roupas queimaram, diz a palavra. Mas eu falo para vocês, eles fizeram isso, praticaram a fé com ousadia, com coragem, com determinação, porque tinham vida com Deus. Não temiam, porque Deus era a segurança deles. Mas e aí? Você tem essa segurança? Você tem essa fé? Você tem essa vida com Deus? Eu falo para você que eu quero muito chegar a esse nível. Não de precisar ir para uma cova, de ir para a fornalha, de viver desafios dessa maneira. Mas se for necessário, eu quero também. Se for necessário viver, porque nós vivemos o final dos tempos. E que seja feita a vontade do Senhor. Eu não estou declarando que eu quero viver, mas se eu tiver que viver, eu quero estar pronto. Eu quero ter fé. Eu quero colocar em prática a fé que o Senhor já me ensinou. Não ter medo da circunstância. Como eu falei, já sou limitado fisicamente, já tenho as dificuldades por causa da deficiência, mas creio na cura também. Mas eu digo para você, e se ainda nessa situação que eu estou em relação a ser portador de deficiência, se ainda sou confrontado, se ainda sou, vamos dizer assim, punido e sou lançado em um castigo cruel, como foi o caso dos quatro, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego, um lançado na cova dos leões e os três lançados na fornalha. Eu digo para vocês, não estou falando que eu sou o corajoso, que eu sou como Daniel, que eu sou como um dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. Eu digo para vocês, eu quero ter a honra de adorar e obedecer ao Senhor e viver o que Ele quer que eu viva. Porque eu digo para você, meu amado irmão, a nossa fé tem que ser colocada em prática. E muitas vezes apenas professá-la com a nossa boca é até fácil demais. Mas e quando chegam os desafios, o que a gente faz? Então, eu estou aqui para servir e honrar. Quero colocar a minha fé em prática, para a honra e glória do Senhor, sem deixar que nada constranja a minha fé, sem deixar que nada abale a minha firmeza, porque maior é o que está em mim. É maior aquele que venceu e me fez mais do que vencedor. Então, amado irmão, como está a tua fé? Aonde você está firmado? E se vierem desafios para você? Alguns diriam nessas horas, eu digo por tudo que eu já vivi. Não fala isso não, misericórdia. Meu amado irmão, eu digo para você que é uma honra passar por provas como essa. Como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros tantos que passaram por provas assim. É uma honra poder glorificar ao Senhor. Correndo risco? Não. Enfrentando toda e qualquer oposição. Porque as oposições vêm do inimigo. Vêm do inimigo. Mas nosso inimigo, ele é poderoso para vencer contra o nosso Deus. Acabei de falar uma blasfêmia, porque isso é uma blasfêmia. Nosso Deus não perde batalha. Eu falei uma blasfêmia porque eu perguntei se o nosso inimigo tem como vencer. Mas isso já é uma blasfêmia só te perguntar.
é uma heresia, porque nosso Deus é todo poderoso, nosso Deus é invicto, nunca perdeu batalha. Ah, mas isso, mas aquilo, ele nunca perdeu batalha. Entende? Ah, mas Israel perdeu muitas batalhas por causa da brecha do pecado. O pecado abre espaço para o inimigo ter liberdade. E Deus não perdeu batalha, nesse caso. O povo abandonou Deus e deixou de ter a sua proteção. E aí sim, o povo foi destruído. O povo perdeu batalha. Mas Deus nunca perdeu batalha. O nosso Deus é invicto. E sempre será, porque Ele é eterno. Ele é todo-poderoso. Ele é um Deus imbatível. Ele é o Deus todo-poderoso. Isso não é redundância. Isso não é exagero. Ele é todo-poderoso. Então, meu amado irmão, se firme na palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Ouse conforme o que ela te revela, conforme o que ela te direciona. E você vai viver o extraordinário da fé. Milagres maravilhosos. Porque eu vou viver a cura. Eu vou parar de sentir tantas dores. Eu vou deixar de precisar das muletas, de apoio, de ajuda. Eu creio que eu vou ainda até correr, fazer esportes. Tenho 41 anos. Estou numa idade assim, não sou mais um jovenzinho, mas eu tenho fé. Que ainda vou ter uma juventude que eu nunca tive. Até mesmo no meu corpo, com meus 41 anos, eu creio numa juventude que eu nunca tive pro meu corpo. Podendo fazer movimentos que eu nunca pude fazer. Tendo o equilíbrio que eu nunca tive. A força que eu nunca tive. Mas, conforme a vontade e propósito do Pai, tudo para a honra e glória do Senhor. Que se cumpra em mim toda a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, meu amado irmão, não deixe nada tirar de você o que Deus tem trazido para você. Marcas específicas, um legado específico, um propósito específico, marcas no seu caráter, na sua personalidade, marcas de Deus, marcas da cruz na tua vida, para realmente respaldarem, para trazerem referência para as pessoas que olham para você, que vejam em você uma referência, que vejam em você alguém que nunca desistiu e que não se abalou durante a luta. Porque, mas teve momentos que eu me senti fraco. Se sentir fraco não é problema. Eu já me senti fraco muitas vezes. Só que eu nunca desisti e não vou desistir. Eu não vou desistir. Se em algum momento eu fui fraco e desisti, eu não me lembro. Se aconteceu, até peço perdão ao Senhor, mas eu não quero desistir jamais. Vou perseverar até o fim. Já pequei, já errei, já caí, sim. Mas eu vou seguir agora em santificação, consagrando a minha vida, vivendo conforme a palavra do Senhor, crendo que milagres acontecerão na minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Amém, meu amado irmão. Amém, minha amada irmã. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que dormamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Eu amo a tua vida, conte sempre comigo. Amados e amadas do Senhor, contem comigo sempre. Se precisar conversar, desabafar, contar testemunho, é só chamar. Todos os meus contatos estão na assinatura, que eu coloco em todas as mensagens que envio. Amém? Estou sempre aqui, à disposição, para servir e honrar ao Senhor, em nome de Jesus. Estamos juntos. Amém? Que Deus abençoe extraordinariamente. Amém.